Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Bom, isso aqui vai ser a parte 1 de duas partes de uma aula sobre história do som do cinema, tendo como eixo a questão do desenvolvimento tecnológico e estético, né, entrelaçado, ou seja, de que forma a tecnologia influenciou a estética sonora cinematográfica e vice-versa. Tá? Essa aula faz parte do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Pernambuco e eu sou Rodrigo Carreiro, sou professor da disciplina Som Audiovisual, que é ministrada aos alunos do segundo semestre. Então, eu queria começar, na verdade, lembrando que o cinema nunca foi realmente mudo, né? A gente tem como data institucional de criação do cinema 28 de dezembro de 1895, quando foi exibido uma série de 10 curtas pelos irmãos Auguste e Louis Lumière na França. Entre eles, os dois mais conhecidos, a chegada do trem na estação e a saída dos trabalhadores da fábrica. Eu queria apenas lembrar que já nessa sessão inaugural, que os irmãos Lumière promoveram num café em Lyon, França, havia um pianista acompanhando a demonstração do aparato cinematográfico inventado por eles. Então, é possível afirmar hoje, por conta das pesquisas de gente como David Bordwell e outros pesquisadores, que o cinema nunca foi mudo. E é por isso que uma boa parte dos pesquisadores dos primeiros anos do cinema não se referem mais àquele período como cinema mudo e preferem utilizar o termo cinema silencioso, silent film ou silent movies, tá? Inclusive porque há registros jornalísticos de experiências também com ruídos, ou seja, sonoplastas ou contra-regras ficavam atrás da tela de cinema produzindo ruídos em sincronia com aquilo que a gente via na imagem. Há experiências, evidentemente, com música, muitas vezes um piano elétrico quando a sala era muito pequena, um pianista quando a sala era um pouco maior, ou mesmo com uma pequena orquestra que executava as músicas de acordo com instruções do exibidor, tá? E há experiências também com voz, muitas vezes com narradores ou com atores escondidos também atrás da tela, tentando reproduzir alguns diálogos ou contando uma pequena historinha enquanto o filme se desenrolava. Isso já desde os primeiros anos, inclusive no Brasil, tá? Em 1902 já há registros em jornais de experiências com narração em filmes em vários lugares do Brasil, até mesmo na Amazônia. Né? E na música, alguns dos principais compositores para cinema, como é o caso do Radamés Natali, começaram a trabalhar com filmes ainda na fase muda, por volta de 1910, tocando como músicos ao vivo, às vezes na antessala dos cinemas, para entreter os espectadores que ainda não haviam entrado no teatro, outras vezes acompanhando os filmes. Tá? Entre os marcos históricos, a gente não pode deixar de citar que em 1908 surgiu a primeira trilha sonora feita especificamente para um filme, ou seja, a primeira trilha sonora original, que foi composta pelo francês Camille Saint-Saëns, e aparentemente não deu muito certo em termos de sincronia, não foi muito bem sucedida. Nessa época, na época de 1910, começaram a surgir os chamados music books, ou livros de partituras que indicavam atmosferas como romance, ação, suspense, horror, aquilo que mais ou menos a gente ficaria conhecendo um pouco depois como gêneros fílmicos, tá? Então, nessa década de 1910, os music books ficaram bem populares, sendo o mais famoso deles, que até hoje circula e pode ser encontrado à venda, o Music Book do Arno Rappé, o maestro Arno Rappé, que foi lançado originalmente em 1917. Na década de 20, começou-se então, finalmente, um certo investimento na música original.
E surgiu aí também a primeira grande parceria entre um diretor e um compositor, algo que marcaria a história do cinema ao longo das décadas seguintes, com parcerias famosas como, por exemplo, Sergio Leone e Ennio Morricone na década de 60, ou Steven Spielberg e John Williams a partir da década de 70, por aí adiante. Na virada dos anos 1920 para 1930, exatamente na época em que o som estava deixando de ser executado por músicos ao vivo durante as exibições, para ser executado, para ser sincronizado, né, e inscrito na película, aconteceu uma verdadeira invasão de maestros europeus em Hollywood. O motivo é simples, na verdade foi a ascensão do nazismo, né, na Alemanha, que então, naquela época, no início dos anos 30, era o principal celeiro de grandes maestros e compositores da fase conhecida como neorromantismo tardio europeu. Né? Foi nessa época em que chegaram em Hollywood os maestros Max Steiner e Erich von Korngold. Tá? Esses dois compositores e maestros foram os principais nomes da primeira geração de grandes músicos europeus que trabalharam em Hollywood. E eles, inclusive, desenvolveram uma rivalidade cheia de intrigas. Né? Nesse momento, acontece a adaptação para o cinema de alguns conceitos que eram oriundos ou da ópera do século XIX ou do próprio romantismo europeu, como, por exemplo, a ideia de leitmotiv, que é a noção de um trecho de música que se repete ao longo da trilha sonora, desculpem, e que, em geral, ela caracteriza um personagem, um determinado tipo de ação, ou uma determinada atmosfera, ou um determinado lugar. Tá? O leitmotiv, sempre que aparece, ele insinua ao espectador a presença de algum desses elementos aí. E também o Mickey Mouse, que ganhou esse nome, evidentemente, por conta do personagem criado por Walt Disney. O Mickey Mouse é uma técnica musical em que, basicamente, a música ela tenta emular, através dos arranjos e do ritmo, os movimentos dos personagens vistos na tela. Né? Muitas vezes um prato, por exemplo, o bater de um prato, ele simula uma queda de um determinado personagem. Uma tuba pode simular os passos, o caminhar de um outro personagem. A gente tem muitos exemplos disso no cinema dessa época, não apenas nas animações, mas também nos filmes em live action. Tá? O som sincronizado da película, retornando um pouquinho, surgiu entre 1926 e 27, um período em que 3 diferentes processos de reprodução sonora em sincronia com película de 35mm foram introduzidos nos Estados Unidos. O primeiro, por uma questão de alguns meses, algumas semanas, foi o Vitaphone, desenvolvido pela Warner, basicamente um projetor de cinema sincronizado com um motor que rodava discos de acetato. Tá? O primeiro filme a utilizar esse sistema foi o Dom Juan, de 1926, no qual havia música e efeitos sonoros, duelos de espada e etc., com sincronia. O problema desse sistema é que os arranhões no disco, eles destruíam a sincronia e, portanto, um mero arranhão num disco podia arruinar uma exibição, fazendo desse sistema algo muito frágil. Né? No dia 6 de outubro de 1927, portanto, um ano depois, surgiu o Cantor de Jazz, que é considerado hoje, pelos historiadores de cinema, o primeiro filme com voz sincronizada. Né? Nessa época, era exigida que a gravação da cena fosse feita completa em uma única passagem sonora, com todos os sons reunidos no mesmo estúdio sendo registrados ali, porque a tecnologia disponível impedia que houvesse edições posteriores na cena. É por isso que muitos dos filmes de 1927, 1928 até 1929 tinham cenas completas gravadas em uma só tomada, em um só plano, porque a orquestra ficava dentro do estúdio, os sonoplastas que eventualmente criavam ruídos também, e evidentemente os atores tinham suas vozes registradas ali sem possibilidade de dublagem posterior.
Esse sistema, ele criou, na verdade, um problema de solução, de produção, né, que era basicamente resumido na seguinte pergunta: como distribuir um filme em outras línguas que não o inglês? Estamos falando de Hollywood aqui, tá? E a solução inicial, que talvez hoje pareça bizarra para muitos de nós, era gravar versões diferentes do mesmo filme, com elencos de nacionalidades diferentes e, portanto, línguas diferentes. Por exemplo, era possível gravar um filme com versões em espanhol, em francês e em alemão, tá? Além do inglês. Então, às vezes, o mesmo filme era gravado 4 vezes com 4 times de atores diferentes na mesma locação, muitas vezes com os mesmos técnicos, né? A mesma equipe técnica, mas esse filme, quando lançado, ele, de fato, eram 4 filmes. Se alguém tiver interesse ou curiosidade de ver um exemplo disso aí, basta procurar no mercado brasileiro os DVDs de Drácula, o Drácula de 1931, que hoje você encontra facilmente em 2 versões. Uma dublada em inglês, famosa, com Bela Lugosi no papel do vampiro, e outra em espanhol, uma versão bem mais longa e, para muitos especialistas, melhor do que a versão em inglês, tá? As legendas, elas só iriam entrar na cultura cinéfila a partir de meados dos anos 30. Outros 2 sistemas de sound on film foram desenvolvidos em 1927, ou seja, o som, nesse caso, era gravado diretamente na película. Eram sistemas muito parecidos. A diferença principal é que o Movietone, que foi desenvolvido pela Fox, num sistema baseado em tecnologia da Alemanha, uma tecnologia chamada Tri-Ergon, que era existente desde 1919, tá? E inclusive provocou depois uma batalha judicial que fez com que a patente dessa invenção fosse dividida e ficasse para a Fox nos Estados Unidos e para a Tobis Clank Film, que era a empresa dona do Tri-Ergon, na Europa. Tá? O sistema Movietone, portanto, ele registrava o som mono em um só canal de áudio, através de uma trilha óptica baseada em densidade variável, ou seja, a fita ficava mais grossa ou mais fina dependendo do som que tivesse registrado ali. O outro sistema, o terceiro sistema, era o Photophone, desenvolvido pela RCA, que também gravava o som numa trilha mono na película, mas a banda sonora era diária e não a densidade variável. O Photophone, na verdade, se tornaria com o tempo, dos 3, o mais popular dos sistemas. Em 1929, a título de informação, havia aproximadamente 200 sistemas funcionando nas salas dos Estados Unidos, onde 95% dos cinemas já operavam com filmes sonoros. Para evitar que as tecnologias variassem demais, um comitê especial da Academia de Hollywood, a mesma do Oscar, começou a supervisionar a instalação dos sistemas de reprodução sonora em salas de cinema e a celebrar convênios com empresas de tecnologia para que houvesse um desenvolvimento rápido de tecnologias de gravação, edição e reprodução, ou seja, para melhorar as possibilidades sonoras, tanto de gravação, quanto de edição, quanto de reprodução, tá? Em 1929, então, a partir dessas pesquisas, começou a ser possível a mixagem de diferentes fontes de áudio que até então eram gravadas inteiramente em uma passagem única e com um só microfone. Entre 1929 e 1930, apareceram os primeiros microfones direcionais que eram utilizados na NBC, em Nova York, na televisão. Houve um aprimoramento muito rápido desses microfones e o uso no cinema começou em 1933. Entre 1931 e 1935, ocorreu o já citado início das experiências com legendas e em 1935 houve o início da prática da dublagem profissional, ou seja, os atores originais, né, que haviam participado do filme podiam voltar ao estúdio de gravação após a gravação do filme, após o registro da imagem, para dublar o áudio que haviam gravado e que eventualmente não houvesse saído perfeito, né? Nesse período aí, até 1935, havia muitas reclamações de cineastas, de críticos, de teóricos pela perda da mobilidade da câmera e das possibilidades de edição rápida de imagem. Por quê? Porque a câmera
Como o set de filmagem era muito ruidoso, ela precisava ser envolvida com uma espécie de caixa, chamada de blimp, de chumbo. Tá? A própria câmera ela produzia muito barulho, as luzes produziam um zumbido, que era muito audível, e claro, o estúdio era um lugar barulhento, então essas caixas de chumbo serviam para blindar as câmeras desses ruídos, mas esse problema foi resolvido por volta de 1935 com o desenvolvimento de câmeras mais leves e de uma iluminação diferente que não produzia zumbido. Muitos diretores e pesquisadores receberam o som sincronizado como algo negativo para o desenvolvimento artístico do cinema, como é o caso do Charlie Chaplin, do Sergei Eisenstein, do René Clair, na França, e outros passaram a tentar utilizar o som como um elemento de montagem, ou seja, utilizar o som de maneira a inserir no filme informações a mais daquelas que existiam na imagem. Né? Entre esses cineastas pioneiros no uso do som criativo, né? Estão o Fritz Lang, o Joseph von Sternberg, Ruben Mamoulian, Howard Hawks, Jean Vigo, Jean Renoir. Tá? Alguns desses primeiros grandes cineastas. Bom, em 1933 houve a introdução de um sistema de projeção com 3 caixas acústicas para transmitir diferentes faixas de frequência, graves, médios e agudos, o que dava mais precisão e mais dinâmica sonora na reprodução nas salas de cinema. Até 1940 as projeções eram feitas sempre em mono, mas a partir desse ano surgiu o primeiro filme e o primeiro sistema a celebrar a estereofonia. Né? Foi Fantasia, um desenho da Disney que exigiu a criação de um sistema próprio chamado Fantasound, que foi desenvolvido pela RCA e que consistia de 3 canais de áudio óticos, um central, um esquerdo e um direito, com 3 sinais de controle capazes de cuidar do volume e da equalização do som, e também 3 alto-falantes. O problema é que era um sistema muito caro, custava $45 mil para instalar em uma sala. E a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial acabou por restringir a produção de componentes eletrônicos para esse sistema, o que fez com que ele parasse de ser fabricado rapidamente e Fantasia acabou se tornando o único filme feito e disponibilizado através dele. Nesse momento aí, a gente já conseguia realizar gravações originais da música em 8 canais. A orquestra era gravada de 8 fontes diferentes, tá? O maestro, então, ele podia atuar também como uma espécie de mixador. Ele era capaz de fazer a alteração de volume, de equalização, de compressão de som e até a movimentação de instrumentos entre os canais direito e esquerdo, atuando, inclusive, na pós-produção do filme. Na década de 50, com a concorrência da televisão e a ameaça do futuro do cinema, os estúdios recomeçaram os testes com sistemas estereofônicos um pouco mais complexos do que o Fantasound. Né? Os 3 principais sistemas de reprodução multicanal dessa época eram o Cinerama, que surgiu em 1952. O Cinerama consistia de 3 projetores de 35 mm colocados lado a lado e sincronizados entre si. Era uma imagem gigante, mais ou menos uma espécie de IMAX pré-histórico. Tá? O sistema de som era gravado numa fita magnética, projetada em sincronia com o filme, e o sistema tinha 7 canais, o central, o direito e o esquerdo, um central direito e um central esquerdo, todos fixos, 5 canais frontais. Tinha também um canal na lateral direita e outro canal na lateral esquerda. E, finalmente, um canal traseiro, cujas variáveis eram controláveis por um engenheiro de som que devia ficar na cabine no momento de projeção, fazendo as alterações necessárias. A gravação do filme era feita por um sistema de 5 microfones colocados junto à câmera, e não era normalmente feita uma mixagem ou construção do som na pós, isso ficava a cargo do engenheiro que ficava na cabine. Né? Então a gente pode dizer que a mixagem do filme nesse sistema era feita a cada projeção, a cada nova projeção. Né? É preciso observar também que em meados dos anos 50 houve o desenvolvimento dos alto-falantes de 2 vias, ou seja, 2 falantes de 15 polegadas para graves e uma corneta para agudos, mais ou menos como a gente tem hoje em dia. O segundo sistema
cronologicamente falando, foi o CinemaScope, e ele foi também o mais popular e o mais usado desses três sistemas da década de 50. O CinemaScope foi desenvolvido pela Fox, tinha uma trilha de imagem mais larga na horizontal, diferente da proporção de 1 por 1,33 usada para TV. A proporção original do CinemaScope era de 1 por 2,55 e depois isso foi reduzido para 2,40. E a trilha sonora era gravada na película em 4 canais separados, um central, um direito, um esquerdo e um que soava na lateral e na traseira, nas laterais e na traseira, tá? Essa trilha sonora era impressa na película através de um sistema desenvolvido pela Fox, que consistia de perfurações menores na película, dando mais espaço para que a banda de áudio fosse registrada, inclusive em uma espécie de capa de fita magnética que era colada no acetato, né, do filme original, para poder melhorar a qualidade sonora. Esse sistema chegou a vigorar até a década de 70, porque era o mais barato e o mais acessível dos três. O terceiro, sobre o qual a gente ainda não falou, chamava-se Todd-I.O. Foi desenvolvido em 1955 para a Universal, pela empresa que tinha o mesmo nome do sistema, o Todd-I.O., cujo presidente era um engenheiro eletrônico chamado Mike Todd. O Todd-I.O. era basicamente um desenvolvimento tecnológico do Cinerama. Tinha um projetor único de 70mm, que eventualmente alguns diretores, como Quentin Tarantino e o Christopher Nolan, ainda usam hoje em dia, muito mais por uma questão de nostalgia, na verdade. O som era impresso em fita magnética de 35mm, com pequenos ajustes, e ele tinha 6 canais, o central, o direito e o esquerdo, um central direito, um central esquerdo, portanto 5 canais frontais e um lateral traseiro. Abolia a necessidade de mixagem ao vivo, investia em uma forte sensação de imersão tridimensional. Entre 1957 e 58, adotou o sistema de gravação direto na película de 70mm e reduziu a mixagem de som para 4 canais, que seguia a mesma estética do CinemaScope. Esquerda, centro, direita. Tá? O problema é que o custo era muito alto e esse sistema não foi utilizado por muito tempo. A falta de um padrão único na década de 50 com certeza prejudicou o sucesso desses sistemas e fez com que a década de 60 fosse basicamente dominada de novo pelo som monofônico. Mas sobre a década de 60 em diante, a gente vai falar num vídeo seguinte, tá? A parte 2 dessa aula.